Meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso estudo de mais um sábado. Rogamos a Deus que abençoe a todos nós, os nossos lares também. Na manhã de hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre a influência dos espíritos. E nós vamos tratar as influências como sendo de ordem extremamente natural. Porque muitas pessoas, quando se fala em influência dos espíritos, se remetem logo às más influências, aquelas que nos geram alguns danos de ordem psicológica, psíquica, que podem nos trazer alguns desconfortos de ordem orgânica também. Mas nós vamos tratar no nosso estudo sobre o mecanismo das influências espirituais, que podem ser muito positivas também. Afinal, na fala de Allan Kardec, nós estamos cercados por uma verdadeira população de espíritos e, nessa ordem de questão, estão muito bons espíritos também ao nosso redor. E sim, eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, pela via do pensamento, que é o laço que une todos os espíritos. Eles então nos trazem suas boas inspirações, suas ideias, nos inspiram nos momentos mais decisivos, muitas vezes, de nossa existência, e mesmo nas nossas tarefas do dia a dia. Vamos proferir uma palestra, eles também nos auxiliam, não é? Trazendo as boas ideias naquele momento. Ou um médico que vai fazer uma cirurgia, nesse momento, também está sendo inspirado pelos esses bons espíritos. Um músico, um artista, um compositor, qualquer um de nós em nossas tarefas diárias, por um fenômeno de lei natural, esses espíritos se aproximam de nós e, através do pensamento, nos passam também as suas ideias. Mas é muito importante frisar que, embora estejamos constantemente recebendo a influência dos espíritos, a balança se estabelece. Por quê? Porque a decisão das ações sempre será nossa, porque nós temos o livre-arbítrio, não é? Muitas pessoas pretextam, chegam às vezes na nossa instituição e dizem: olhe, tomei certas atitudes até que eu não gostaria, mas eu tenho certeza que eu estou sofrendo uma influência negativa espiritual. É possível? Sim. Mas nunca, meus amigos, dentro desse estudo nós vamos perceber que estaremos isentos da nossa responsabilização por tudo de bom que realizamos, como também pelas coisas que não são boas, porque embora estejamos, às vezes, mal influenciados, a decisão da ação sempre é nossa, não é? Por mais que as ideias nos cheguem, nós temos as nossas decisões. Então, nós vimos aí brevemente que no correr da história, os espíritos sempre estiveram e estão a influenciar as pessoas encarnadas. Se misturam com tudo que fazemos, nos inspiram, e nós podemos ver isso com olhos muito positivos, como estamos fazendo agora no nosso estudo. Se nós soubermos lançar mão das boas companhias espirituais, nós podemos realizar muitas coisas positivas e bem secundados e bem amparados por esses espíritos amigos. Mas nós vamos aqui trazer algumas questões que aprofundam um pouco mais o nosso estudo. Veja essa questão, que é a 456. Kardec diz assim: os espíritos veem tudo o que fazemos. Veja a resposta: podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, mais uma vez, em torno de nós sempre há os espíritos a nos influenciar, a nos envolver, mas eles vão buscar aquilo que é do seu interesse. É justamente aí
que nós alertamos para aquilo que nós pensamos e para aquilo que nós agimos. De acordo com o que desejamos realizar, nós vamos ter a companhia espiritual adequada. Mas veja que questão interessante a seguir, que é a 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Nós já estudamos aqui mesmo no nosso canal, quando falamos de pensamentos e companhias espirituais, que nós possuímos o nosso corpo perispiritual. É o nosso perispírito, é o nosso corpo espiritual, e que é fluido cósmico universal. Então, tudo que nós formulamos de pensamento, praticamente em torno de nós, como que se corporifica no fluido cósmico universal. É por isso que é fácil de identificação os nossos pensamentos pelos espíritos desencarnados, e aí é onde eles reconhecem as nossas intenções do que desejamos realizar em passo seguinte. Mas vem outras questões para o nosso aprofundamento. E essa 459 é uma das questões mais importantes do nosso estudo. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Veja a resposta. Nesse sentido, a influência é muito maior do que imaginais, porque na prática são eles que vos dirigem. Essa resposta é muito importante, porque eles dizem que na prática os espíritos e suas influências é quem nos dirigem às ações. E assim o é, muitas vezes sim. Mas volto a dizer, é importantíssimo perceber que a responsabilização por tudo que executamos é nossa. As influências existem sim, os nossos pensamentos se misturam muitas vezes com o pensamento desses espíritos que nos influenciam, mas a decisão sempre é nossa, não é? Então, se nós estamos organizando uma boa ação, naturalmente os bons espíritos se associam conosco e nos inspiram também nessa boa ação. Esses pensamentos se misturam e nós vamos tomar a boa ação se nós desejarmos. Nós temos o livre arbítrio. De outra sorte, se as nossas ações não são tão boas, nós estaremos influenciados espiritualmente por esses espíritos, e volto a dizer, como já estudamos, nem sempre uma má influência é de um mau espírito. Muitas vezes esses espíritos são também sofredores e tão necessitados quanto nós da misericórdia divina. Então veja a resposta dos espíritos. A influência dos espíritos é de tal ordem que na prática muitas vezes eles que vos dirigem. Então é muito importante a gente perceber isso e nós termos esse entendimento de que mas muitas vezes esses espíritos estão nos trazendo também os seus pensamentos e se associando com os nossos. Como podemos distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Não é uma boa questão, é uma excelente questão, porque muitas vezes nós percebemos mesmo que algo nos foi sugerido. A gente diz, isso realmente é de fora para dentro. E como distinguir se essa sugestão vem de um bom ou de um espírito ainda sofredor, infeliz? Resposta dos espíritos. Estudai esse pensamento. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, nesse estudo, sempre os espíritos estão ressaltando a nossa responsabilidade. Olha o que eles dizem aqui. Cabe a vós distinguir. Quando chegar um pensamento, uma inspiração,
perceba, se essa inspiração é para o bem seu e dos demais, veio uma inspiração de um bom espírito. Caso contrário, assim não o foi. Então, cabe a gente distinguir e então tomar as nossas decisões. A última questão, ou a penúltima, diz assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? É uma questão muito interessante também, porque muita gente já nos questionou: Robson, será que os espíritos se apegam mais a umas pessoas do que a outras? Isso pode acontecer, mas veja a resposta dos espíritos. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem vir a se viciar. Daí o seu apego, resultante da semelhança das sensações. Então, gente, tudo é uma questão de sintonia. Olha o que eles responderam aqui. Que aquelas pessoas que já estão no caminho do bem ou que buscam a sua melhoria espiritual, é natural que os bons espíritos a ele se associem. Por outro lado, os homens que ainda transitam na faixa da desarmonia para si e para os outros, na faixa do desequilíbrio e até dos vícios, também nunca estão sozinhos. Esses espíritos mais sofredores e infelizes se associam a esses irmãos, principalmente nas viciações, a estimular e a potencializar os efeitos desses vícios. Por isso que nós falamos aqui já em outro estudo, que esses são os mais necessitados de atenção, de cuidado, de carinho, porque são os viciosos encarnados associados com os viciosos desencarnados. Então, como nós dissemos, nem sempre um espírito que nos influencia negativamente necessariamente são maus. Muitas vezes também são espíritos sofredores, carecendo também de assistência espiritual. Então, normalmente dizemos lá na nossa instituição, uma boa assistência espiritual se faz quando os dois lados são bem atendidos. E não poderíamos concluir nosso estudo sem falar no nosso queridíssimo anjo da guarda. A questão diz assim, que é a 490, que se deve entender por anjo da guarda? Veja que resposta bacana, não é? O espírito protetor de uma ordem elevada. É aquele que vela por nós e nos acompanha às vezes por mais de uma existência. Então são aqueles espíritos já mais iluminados, mais elevados, que trazem por missão nos acompanhar durante toda a nossa jornada, velando por nós, nos inspirando aquilo que seja bom para a nossa existência, aquilo que nos traga progresso espiritual, que nos tranquiliza nos momentos mais difíceis. São esses espíritos anjos guardiões que, designados por Deus, jamais nos abandonam. Então, meus amigos, fica aqui o nosso estudo, nos mostrando que as influências dos espíritos estão dentro das leis naturais, que por bondade de Deus nunca nos deixa órfãos, não é? Então nós podemos fazer desse estudo das influências algo muito bom para a nossa existência. Quem sabe antes de uma ação que vamos tomar, de uma atividade mesmo em nosso trabalho, nós não podemos fazer aquela oração, pedir a assistência e sim a boa influência desses espíritos para realizar a nossa tarefa. E por que não? Não tenho a menor dúvida de que esses bons espíritos chegam até nós muito felizes de poder nos influenciar e nos auxiliar naquilo de bom que desejamos praticar em prol de nós e das pessoas que nos cercam. Então, finalizamos aqui o nosso estudo, desejando muita paz a todos,
pedindo a vocês que, se gostaram, dê o ok, que fortalece o nosso canal, deixem seus comentários, se tiverem dúvidas também, deixem que durante a semana nós vamos ter o maior prazer de responder essas questões e, se desejarem, divulguem, não é? O nosso canal, nossos estudos. E concluindo, eu recomendo que vai aparecer aí no vídeo, né, o nosso último estudo. Se clicar, serão remetidos ao nosso último estudo. Símbolozinho do canal, clicando, vocês podem se inscrever através dele. E desejando a todos um bom final de semana, de muita harmonia, de muito entendimento e, sobretudo, de muita confiança em Deus, que, se Deus permitir e vai permitir, em breve estaremos passando por esse momento em mais tranquilidade e mais entendimento e mais harmonia. Muita paz a todos e muito progresso espiritual também.